Olá pessoal, tudo bem? Agora a gente continua estudando as estruturas mais elementares da programação e a gente vai ver uma estrutura de repetição que, como o nome diz, repetem coisas. No nosso contexto, o que é que vai ser repetido? São pedaços de código, blocos de código que você determina, você diz quais são, o que é que deve ser executado em cada repetição, e cada repetição ela vai ser executada quantas vezes você quiser. Ou seja, você vai impor uma condição. Agora que começa a ficar interessante você ter estudado as condições. Porque as condições são interessantes porque vários valores podem existir durante a avaliação das condições. Então você tem que delimitar até onde dada a repetição vai existir. Anteriormente a gente fazia nossos códigos e se a gente quisesse que, por exemplo, esse código, Opa, perdão. Estava mexendo em outro arquivo e errei. E a gente quisesse que isso aqui fosse repetido, por exemplo, 2 vezes, 3 vezes, eu teria que literalmente copiar. Copiar e colar. Então você vê que não fica interessante. Digamos que você queira fazer isso 1000 vezes. Você não é inviável. Você vai passar semanas só fazendo isso. Então, as estruturas de repetições visam que você não repita código. Você não reescreva o que já está escrito. E sim você reutilize. Que é uma das grandes sacadas que existem. Então, o laço de repetição for, o que é que acontece? Existem dois laços, o laço for e o laço while. Basicamente, na linguagem Python, só existem esses dois laços. Possa ser que existam variações e implementações dos outros laços que existem, como o do while, mas não encontrei implementação oficial na documentação. Possa ser que exista, possa ser que seja possível implementar, mas não existe. E a gente vai falar do for e do while, que eles já são bem suficientes, mas o do while também é importante. Cada laço tem sua finalidade. A finalidade do uso do laço for é que exista um contador e essas contagens tenham uma condição de limite. Ou seja, eu quero que isso seja feito 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 15 vezes, 30 vezes. Enquanto que o laço while ele vai repetir quantas vezes for necessário até que uma coisa seja cumprida. Ou seja, não tem necessariamente um valor específico. Então o while ele é bem útil para isso. O for já é útil quando você sabe quantas vezes um dado código deve ser repetido. Na próxima aula a gente vai ver o laço while, perdão. Então agora a gente define o laço for da seguinte forma. A gente tem um valor, ou seja, é um valor a cada ciclo, e a gente precisa delimitar uma condição de contorno, ou seja, a gente precisa delimitar com que valor ele começa e até que valor ele deve terminar. No Python, a gente implementa dessa forma. A gente diz o valor inicial e diz o valor final. Então, dentro aqui, a gente coloca o que a gente quer repetir. Eu quero repetir isso? Certo, vou repetir isso. Para você ver que o valor da variável, o valor muda, a gente vai simplesmente colocar aqui também no print, para você ver que ela vai mudar. E a gente vai dar um play aqui. Pronto, você viu que ele executou uma vez e colocou o valor da variável, ou seja, valia 1. Depois deu um novo ciclo, ou seja, chegou aqui no final, voltou para cima. O que é que fez com a variável valor? Somou mais 1, ou seja, 1 mais 1, ficou 2 e imprimiu de novo. Depois voltou, 3, 4, 5, e você perguntou, tá, mas por que parou no 5? Porque na implementação desse método range, a variável vai assumir esse valor e depois ela vai assumir o valor desse menos 1. Ou seja, se aqui tiver 6, a sua variável vai até 5. Se tiver 8, sua variável vai até 7. Se tiver 20, sua variável vai até 19. Então vai ser executado aqui e vai ficar nessa iteração, quantas vezes você quiser. Então você vai ver que, por exemplo, a gente pode fazer contas com isso. Por exemplo, a gente pode fazer uma mini tabuada, por exemplo, onde a gente coloca aqui por exemplo, basicamente, né, de 0 até 11, que a tabuada vai de 0 até 10, e a gente faz uma mini tabuada, onde a gente, por exemplo, pega o valor, vamos fazer a tabuada do 5, por exemplo, e a gente faz bem bonito aqui, 5 vezes
coisa que eu não te mostrei é a interpolação. Ou seja, o que é isso? A gente pode colocar valores das variáveis dentro dessa mensagenzinha que a gente escreve, que você já viu que é um string. Então a gente pode fazer 5 vezes, a gente abre colchete, coloca o valor da nossa variável e depois a gente pode fazer outras coisas também, a gente pode usar outras coisas. E a gente, por exemplo, para representar nossa variável, né? Então a gente faz, por exemplo, 5 vezes o valor. E aqui ele vai me mostrar a tabuada bem bonitinha. Você vai ver. Pronto. Deixa eu aumentar aqui. Então ele vai fazer vezes 0, vezes 1, vezes 5, vezes 3. Então você vai ver que com uma única linha de código eu posso imprimir uma tabuada. Então essa é a utilidade do laço for. Eu posso mudar aqui, por exemplo, eu posso fazer a tabuada do 2, por exemplo. Aqui, claro, você pode já estar imaginando que pode ser usado uma variável. Então, basicamente, o laço for, ele vai servir para isso. Aqui, a tabuada do 2. Então, essencialmente para isso. Em outras linguagens de programação, você vai ver essa implementação aqui. Você vai ver essa implementação. Mas você pode ver que há semelhanças. Então, por exemplo, a variável de início, ela é essa variável, é a mesma variável. A condição já está imposta aqui. A nossa condição já está imposta aqui. E o incremento é feito a cada ciclo, do mesmo modo que está aqui, que é o modificador incremento. Você vai ver esse material com mais calma e você vai concluir. Então, o método range, por exemplo, eu não preciso somar de 1 em 1, por exemplo. Ele vai me dar a possibilidade de somar de 2 em 2, por exemplo. Então você já vai ver que ele muda. Começa em 0, 3, 4, 5, porque ele vai mudando de 2 em 2. Então você vai ver que essa estrutura aqui, ela está inclusa nessa daqui. É basicamente a mesma. Só mudou a forma de escrever. O Python muda um pouco a forma de escrever.